Meus queridos e amados irmãos, eu vos saúdo com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse que vos fala é o missionário Paulo André e você está no nosso canal, tá bom? Se já chegou aí, você está me ouvindo, está contemplando pela primeira vez o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, vai aqui, olha, se inscreve em nosso canal, deixa logo o teu joinha e compartilha para os teus amigos este vídeo, que eu sei que vai ser de muita edificação. Estamos dando continuidade ao nosso seminário Ide e Pregai. É um seminário de evangelismo e missões. E vamos dar continuidade. Se você olhar aqui no nosso card, né? Tem um cardzinho aqui. Você vai clicar aqui no card e vai ser direcionado para a primeira aula, tá bom? A primeira aula foi em audiobook. Tá certo? Essa será mais visual para que você possa acompanhar junto conosco toda a nossa dinâmica deste seminário que a gente pode abençoar aí, tá certo? A sua vida e você abençoar também o nosso canal através desse seminário. No ensejo, tá certo? Vamos para a segunda lição. A primeira lição tá aqui. Vamos para a segunda lição do seminário. Isso mesmo, do seminário Ide e Pregai. Vamos para a vinheta. Muito bem, chegamos aqui e eu já logo te convido para que você possa abrir a sua Bíblia para termos o texto áureo da nossa lição em pauta deste dia, tá bom? Vamos lá. Se você tem uma Bíblia, abra, por favor, no livro de Gênesis, capítulo de número 12. Vamos estar lendo do versículo 1 até o versículo de número 3. Gênesis, capítulo 12, versículo 1 até o versículo de número 3, que diz assim a palavra do Senhor. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isso mesmo. E o tema neste dia para a sua vida, nossa segunda palestra é: o Deus de Israel é missionário. E você vai ver por que o Deus de Israel é missionário. Acabamos de ler um texto das Escrituras que fala sobre a escolha de Abraão. E baseado nesse texto, queremos trazer este tema: o Deus de Israel é missionário. E vamos observar a ação de Deus. É isso que eu quero trabalhar nessa aula hoje, é a ação missionária de Deus na escolha e envio de dois personagens bíblicos, Abraão e Moisés. Primeiro, observe que o texto vai dizer que o homem pecou, falhou, transgrediu, mas Deus sempre vai entrar em ação. É isso mesmo, Deus sempre vai entrar em ação para salvar, para resgatar, para tirar este homem deste lamaçal de pecado. E observe uma coisa, que Deus, na sua infinita misericórdia, para resgatar este homem caído, conforme Lucas capítulo 10, vai dizer que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Deus, ele escolhe dois homens que eu quero pontuar nesta aula. Primeiro, Abraão. E podemos observar que Deus escolheu Abraão e envia Abraão. Ele saiu da sua terra, dentre os seus parentes, sem saber para onde iria. A sua fé foi crescendo em comunhão e o seu Deus o aceita e lhe faz uma promessa a este homem. Não só faz com que esse casal de velhos tenham filho, mas também que ele ainda ressuscita. Isso foi a temática de Abraão quando
ele levou seu filho para ser imolado. Ele sabia que Deus tinha poder para ressuscitar o seu filho. Então observe que a primeira coisa que podemos observar na ação missionária de Deus é a escolha. Ele escolheu Abraão. Deus também engrandeceu este homem e transformou em uma nação. Observe que Deus chamou, transformou este homem e fez deste homem uma grande nação. Observamos o terceiro ponto disso. Deus usa um homem para abençoar todas as famílias da terra. Deus prometeu ao patriarca numerosas descendências, a terra em herança, confirmando tudo isso em juramento. Deus jurou que iria abençoar a Abraão. E eu quero lhe dizer uma coisa, Abraão já conhecia a Deus como juiz de toda a terra, depois da sua promessa. Então, a partir daí, ele se torna o pai dessa nação, trazendo salvação e vida para toda a humanidade. Observe a dinâmica de Deus. Se você analisar essa ação, ele escolhe, ele vai direcionar, ele transforma o homem, direciona o homem, abençoa o homem, para o quê? Para abençoar outras nações. E de repente, a grande promessa é realizada. Deus cumpre a promessa na vida de Abraão por meio de Isaac. Então observe todo esse processo na vida de Abraão, como Deus ele vai acionar, né? Vamos dizer assim, é uma ação de Deus na escolha, então você vai ver lá na frente o que é que Deus está fazendo na minha vida e na sua vida também. Segundo exemplo que eu quero dar é de Moisés. A chamada de Moisés se deu lá no monte, no capítulo 3, a partir do versículo 7 até o versículo 22, você vai ver aí a visão panorâmica da chamada de Deus na vida de Moisés. Primeiro, Deus vê, ouve e conhece o sofrimento do seu povo. Deus vê, ouve e conhece o sofrimento do seu povo. Foi essas palavras que Deus falou a Moisés no monte. Foi essas palavras que Deus falou a Moisés. Moisés, eu tenho visto o sofrimento do meu povo, eu tenho visto o seu clamor e eu conheço a sua aflição. Então Deus envia Moisés e promete estar com ele. Observe, Deus prepara, levou Moisés por trás do deserto. E aí Deus se aparece a Moisés, se revelando a Moisés, dizendo, olha, eu conheço o meu povo, eu sei o que está acontecendo com o meu povo, eu tenho visto o clamor do meu povo. E agora eu te escolhi para que você vá e salve o meu povo da mão do egípcio, da mão dos egípcios, da mão de Faraó. Oh, aleluia! Escolha! Já observou que eu estou aqui trabalhando na ação missionária de Deus, na sua escolha. Porque Deus está falando conosco que Ele é o Deus de Israel e Ele é missionário, missionário escolhido. Ele escolhe, Ele separa para uma determinada obra. E agora podemos ver que Deus prometeu enviar Moisés e prometeu estar com ele. Eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Podemos ver aqui, em terceiro lugar, Deus diz a Moisés que ele é o Eu Sou. O Senhor se revela a Moisés com o seu nome pessoal que expressa quem é, o que ele é. Aleluia! E o que ele faz. Então entenda aqui que eu quero que você entenda nesse seminário. Quando Deus te escolhe, você não está só. Você está com Ele. Ele está com você. Porque quem envia se responsabiliza. Esse é o ponto importante. Você que tem uma chamada, você que sente uma chamada de Deus, tenha calma, tenha um momento.
Não foi de uma hora para outra com Abraão, com Moisés. Observe que Moisés passa 40 anos no Egito, vem para o deserto, passa mais 40 anos, Deus se revela a ele para enviar ele para retirar o povo de Israel. Então há um processo, há um tempo, há o momento de Deus se revelar, há o momento de Deus escolher, há o momento de Deus selecionar, porque Ele vai te preparando conforme a vontade dEle e o desejo dEle de que você seja um escolhido para uma determinada obra. Seguimos com o estudo. Observe que no quarto ponto que aqui a lição nos mostra, a Páscoa é um memorial até Cristo. Observe que foi no Egito que foi comemorada a Páscoa, aquele cordeiro, aonde todas as casas deveriam estar com o sangue do cordeiro, e a casa que tivesse com o sinal era protegida. E ali foi perpetuamente implantada a Páscoa. E a Páscoa é nada menos e nada mais do que Cristo. Paulo vai dizer que Jesus é a nossa Páscoa. E eu quero aqui concluir com esses dois pontos: a escolha, a chamada, o envio, porque o Deus de Israel é missionário, porque ele tem o desejo de salvar, resgatar, de fazer promessas, de enviar. E observe que Deus fez isso na vida de Abraão e na vida de Isaac. E o terceiro ponto que eu quero aqui abordar nesta palestra, nesse pequeno seminário, é que como tudo isso esclarece a missão da igreja. O que é que tem a ver essas duas histórias com a missão da igreja? Eu quero ler aqui alguns pontos que eu coloquei aqui, ó. Os judeus, com o passar dos anos, queriam os privilégios de serem propriedade particular de Deus. Eles são por aliança. Mas queriam sem as responsabilidades. Até Pedro precisou aprender esta lição. Os apóstolos reconheceram que todas as nações deveriam ouvir o evangelho e ser recebidas na igreja. Observe que hoje, na dispensação da graça de Deus, um judeu para ser salvo, ele precisa ser igreja. Ele precisa reconhecer Cristo como seu Salvador. E ele se torna a igreja de Cristo. Observa a função de Abraão e de Moisés para a igreja nos dias de hoje. Segundo, Pedro, ele atribuiu à igreja os títulos e as responsabilidades de Israel. Os cristãos de hoje, como Israel, que saiu do Egito, são protegidos pelo sangue do Cordeiro e por ele são libertos. Por isso, já chamados a sair das trevas para a sua maravilhosa luz, têm que proclamar as virtudes do Salvador. Terceiro, o Senhor em tempos antigos chamou os seus missionários, deu-lhes visão da tarefa e os capacitou para executá-la. É aqui que eu termino e concluo. Deus, nos tempos antigos, nos dias de hoje, continua chamando os seus missionários, dando-lhes, primeiro, visão da tarefa que é para ser realizada. Segundo, capacitando-o para executá-la. Estará aí a tarefa do nosso supremo missionário. Ele nos dá a visão da tarefa, como deu a Abraão e como deu a Moisés. A Abraão, sai da tua terra. A Moisés, vai para o Egito. Então Deus tem tarefas para mim e para você. Ele agora vai fazer o quê? Nos capacitar para esta tarefa. Nos capacitar para esta tarefa. Porque sozinho nós não conseguimos. É por isso que Ele está conosco, vive em nós e capacita-nos a cada dia para executarmos esta obra. Eu quero te agradecer por você ter ficado até aqui conosco, tá bom? Vamos ter outros vídeos do nosso seminário.
Mas se os irmãos quiserem o seminário completo, olha, todos com videoaulas, trazendo para você uma palavra de ensinamento, vamos fazer isso. Vamos disponibilizar para você abençoar também esta obra, tá bom? Hoje é a segunda lição. Vamos dar mais uma lição grátis para você, tá bom? A primeira que você vai ver aqui no nosso card, tá certo? Pode olhar aqui no nosso card, a primeira. E agora essa segunda aula, e vamos disponibilizar a terceira aula para você também, para você abençoar em nome de Jesus. As demais aulas, olha aí, ó, as demais aulas a gente vai disponibilizar para os membros primeiro, tá bom? Os membros do nosso canal, eles vão receber em exclusivo. Então, se você deseja nos abençoar, escolha uma opção aí, é tão simples de ser membro do nosso canal. Se torne membro, tá aqui embaixo, olha, você torna-se membro do nosso canal, aí você escolhe nível 1, que é R$ 2,99, e um nível 2, que é R$ 4,99. E você abençoa para a gente fazer mais conteúdos e abençoar a sua vida também. Que Deus te abençoe, siga-nos em nosso canal, compartilhe este vídeo, porque eu sei que você tem uma chamada de Deus para uma grande tarefa que Deus quer realizar na sua vida. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.